Pode começar? Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer aqui a prestação de conta do primeiro quadrimestre da nossa Secretaria de Saúde. Lembrando que estamos no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. No seu inciso 4º, fala que todo final dos meses maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo tem que fazer as audiências públicas e suas prestações de conta. Estou aqui com o nosso secretário de Saúde e nosso assessor contábil, o Sandro, que vai explicar para a gente o balanço orçamentário da saúde, vai explicar as receitas e as despesas e, por fim, fazer uma breve explicação sobre a atuação da saúde no confrontamento de receitas e despesas. Agora eu queria passar a palavra para o nosso assessor contábil. Então, boa tarde a todos, né? Boa tarde ao senhor secretário, boa tarde ao Marcelo, né? A população de uma forma geral. Então, é um dever constitucional, né? Além da base legal que o Marcelo já havia dito, a segunda base legal aí é a Lei Complementar 141, que também define, né, que inclusive essas prestações de contas, né, devem inclusive ser realizadas, né, nas dependências do Legislativo. Contudo, hoje não foi possível, né, em relação a essa questão, né, da pandemia, né, e aqui nós estamos aqui apenas nós três e o pessoal da gravação dos vídeos. E, enfim, para o exercício de 2020, o orçamento do município de Martins Soares ele alcança a cifra de 24 milhões. Né? Desses 24 milhões, agora no primeiro quadrimestre, né, a arrecadação total, né, e aí está incluso todos os recursos, né, independente de serem da saúde ou sim ou não, né, foi arrecadado no primeiro quadrimestre a ordem de R$ 7.336.000. Ou seja, a gente conseguiu arrecadar em torno aí de 30% dos valores do orçamento. Essa arrecadação, né, ela compreende as receitas próprias, né, e as receitas de transferência. As receitas próprias hoje, em relação ao primeiro quadrimestre, representaram a ordem de R$ 260 mil, ou seja, em torno de 5% do total das receitas arrecadadas. Também quero deixar também em evidência, né, que essa demonstração ela está disponível no portal do Executivo, portal da Prefeitura Municipal, que é www.martinsoares.mg.gov.br. Lá dentro tem uma aba, que é a aba da transparência. Enquanto o cidadão, né, acessa essa aba da transparência, lá tem as contas públicas. Acessa o link Contas Públicas e tem 2 sublinks lá, um chamado de Relatório Resumido da Execução Orçamentária, mais especificamente, que é onde que estão armazenados esses dados. E aí, só segregar lá o exercício de 2020 e essa demonstração que a gente está fazendo na prestação de contas, ela inclusive também está armazenada nos nossos portais. Retornando, né, ao balanço orçamentário, em relação às receitas, foram empenhadas de janeiro a abril a ordem de R$ 9.456.000. Destes, foram liquidados a ordem de R$ 6.466.000. Do total de R$ 6.466.000, foram pagos R$ 5.976.000. Então, dando uma repassada nesses conceitos, né? A despesa pública, 3 estágios, que é o empenhamento, a liquidação e o pagamento. Então, em relação, quando a gente compara, dentro desse primeiro quadrimestre, o valor empenhado e o valor arrecadado, nós temos um déficit orçamentário proveniente do quê? Proveniente justamente daqueles empenhos globais e empenhos de estimativa que são realizados no mês de janeiro. Contudo, quando a gente compara as despesas liquidadas com a efetiva arrecadação, a gente já tem um superávit, né,
da ordem de R$ 869 mil. Justamente a despesa liquidada é aquela etapa, né? Se a despesa empenhada, se a despesa empenhada é o fato de fazer a reserva junto ao orçamento, a despesa liquidada é o fato da gente estar recebendo o serviço ou a mercadoria, ou seja, é quando de fato ocorre a liquidação da despesa. E a última etapa, é a etapa do pagamento. E aí, em relação ao pagamento, quando a gente compara o total de despesas pagas em relação ao total das arrecadações, a gente também tem um superávit da ordem de R$ 1.360.000. Detalhe, superávit não necessariamente significa que é recurso em caixa. Isso são créditos orçamentários. Tá? Na segunda lâmina, nós vamos falar agora especificamente sobre os recursos da saúde. Nessa apresentação de contas, nós vamos falar no primeiro momento sobre as receitas segregadas por fonte de recursos. Então, a Secretaria Municipal de Saúde hoje, ela gerencia no mínimo 6 fontes de recurso. O que são as fontes de recurso? Essa ferramenta passou a existir a partir do orçamento de 2000 com o advento do SICOM em 2013, e com o início do SICOM por fonte em 2015, e ela segrega dentro do orçamento o que são recursos da saúde, o que são recursos da educação, o que são recursos da assistência. Ela separa e vincula esses recursos especificamente, ou seja, o que é comumente chamado, ou seja, daqueles recursos carimbados, que eles vêm especificamente para uma finalidade, é justamente isso que o Tribunal de Contas fez com as fontes de recurso. Ele organizou a forma de gerir os nossos orçamentos e fazer a nossa execução orçamentária. Então veja, dentro da Secretaria, dentro da função saúde do nosso orçamento, a gente tem a fonte de recurso vinculada aos 15%. Para essa fonte de recurso, que é a fonte de recurso número 102, é um código específico que o Tribunal de Contas define aos entes jurisdicionados, nós arrecadamos a ordem de R$ 805 mil de janeiro a abril. Ou seja, esses R$ 805 mil é a receita referente aos 15% da saúde, ou seja, do mínimo de 15% da saúde. A segunda fonte de receita é a fonte de receita que, inclusive, agora é uma receita extraordinária, que é justamente o que a gente já arrecadou de recursos, recursos recepcionais de recebimentos de combate à pandemia da Covid. Nós recebemos até 30 de abril a ordem de R$ 155 mil de recursos para combate à pandemia Covid. Por fim, a terceira maior, na verdade a primeira maior fonte de recurso da saúde, que é o recurso do SUS. Os recursos do SUS que foram recebidos de janeiro a abril resultam no montante da ordem de R$ 1.015.000. Ou seja, nós conseguimos arrecadar de janeiro a abril a ordem de R$ 2.018.000 de recursos especificamente relacionados à Secretaria de Saúde. Destes, 60,6% são recursos vinculados, sobrando apenas 39,94% de recursos discricionários, ou seja, aquele onde o gestor pode custear os gastos de acordo com a sua capacidade discricionária, ou seja, de acordo com o seu plano de governo. A próxima lâmina, nós vamos falar sobre as despesas públicas
ou seja, as despesas públicas vinculadas à Secretaria de Saúde. Deixando mais uma vez evidenciado que essas lâminas estão disponíveis, né, no nosso portal da transparência. Quanto às despesas, nós temos aí, da mesma forma que a gente tinha um orçamento anual de recursos da saúde da ordem de R$ 6.110.000, a gente também tem um orçamento anual de despesas na ordem de 110, ou seja, os orçamentos são iguais. O mesmo que eu tenho orçado para a receita é equivalente à mesma informação da despesa. Então veja, em relação às despesas dos 15% de janeiro, né, ou seja, referente ao primeiro quadrimestre, janeiro a abril, foram empenhados a ordem de R$ 1.406.000, foram liquidados R$ 919.000 e foram pagos R$ 823.000. Isso em relação aos 15% da saúde. A gente tem também as transferências, né, de recursos do SUS. A gente gastou, né, referente aos recursos do SUS, empenhado a ordem de R$ 1.236.000, liquidado a ordem de R$ 931.000 e pagos R$ 857.000. Desse total, os recursos, né, os gastos, né, ordinários representaram 56,68% do total de gastos. E os gastos vinculados representaram 47,32% de gastos. No nosso portal também da transparência, na aba Relatório de Gestão Fiscal, a gente também detalhou o montante de gastos referente aos recursos da saúde. Então, no nosso portal da transparência, na aba Relatório de Gestão Fiscal, a gente tem um demonstrativo chamado Gasto Saúde, referente ao exercício de 2020, e lá está relacionado o anexo onde a gente faz a prestação de contas, em específico dos 15% dos recursos, né, utilizados para custear os 15% da saúde. Então veja, quanto o mínimo é obrigatório, né, para ser gasto na saúde é de 15%, foi empenhado de janeiro a abril 26,32%. Ou seja, tem empenhos superiores, né, ao mínimo, ou seja, representando 26% de gasto com a saúde, ordem de R$ 609.000 a mais de valores empenhados acima do limite mínimo, ou seja, enquanto o mínimo para gastar com a saúde seria de 15%, nós empenhamos aqui 26,32%. Isso representou aí uma ordem de R$ 609.000 a mais de recursos para a saúde. Quando a gente olha a coluna do liquidado, enquanto o mínimo também era 15%, nós liquidamos aí R$ 989.000, ou seja, acima dos 15%, isso representou em torno de R$ 184.000 no liquidado. E pelo pago, a gente pagou acima do mínimo, que seria a ordem de R$ 805.000, quando a gente compara a receita do período, ou seja, de janeiro a abril, o mínimo a ser gasto com a saúde era de R$ 805.000. Quando a gente compara o efetivamente pago, ou seja, a última etapa de realização da despesa, esse total chega em torno de 16,32%, representando pagamentos a mais da ordem de R$ 87.141. Eu vou encerrar, né, eu vou encerrar a minha fala em relação aos números, né, e vou repassar a palavra para o nosso secretário de Saúde, para ele falar sobre algumas ações, né,
de gestão, né, da Secretaria da Saúde. Então, Secretaria de Saúde, desde de janeiro, né, ao começar algumas situações, passamos por algumas dificuldades, mas estamos conseguindo, levando, né, a Secretaria à frente. Nesse momento de pandemia, aconteceram várias coisas, né, a cidade teve um baque muito grande em relação a esse surto, né, devido à nossa cidade não ter um suporte estrutural, né, para poder estar combatendo, sendo que nossa referência Moimirim e Manhuaçu, e poucos leitos a serem oferecidos. Mas a Secretaria de Saúde não parou em si, né, estamos continuando nossos trabalhos, né, nossos atendimentos, TFD, né, tratamento fora do domicílio, estão continuando, né, as nossas viagens, os nossos exames que são feitos, todos estão sendo realizados. Mediante a pandemia agora, adotamos um critério de fazer uma barreira sanitária na entrada da cidade. Essa barreira sanitária, ela entrou em medida de prevenção, né? Nossa cidade é uma cidade humilde, pacata, e aonde a gente precisa de fazer a prevenção, né? Então nós zelamos por todos os familiares, zelamos por todas as pessoas, todos os munícipes que aqui estão, né? Lembrando que o nosso comércio não parou, né? A nossa cidade continua movimentando, mas sim prevenindo, né? A Secretaria de Saúde não parou com isso. Nós continuamos o nosso trabalho, nós continuamos a desenvolver tudo aquilo que já era desenvolvido, tudo aquilo que foi feito continua sendo desenvolvido. A cidade não parou, apenas prevenindo, né? Nós pedimos nesse momento de dificuldade, esse momento onde todos nós, né, ficamos um pouco recuados, um pouco retraídos, pedimos a todos a compreensão, né, que é um momento difícil, mas que nós vamos vencer esse momento. Um momento a qual vai passar, mas com a ajuda de todos. Nós contamos com a compreensão de todos, esperamos que nos entendam ao estarmos fazendo essa barreira, ao estarmos pedindo o uso de máscaras. Isso tudo é uma prevenção para você mesmo. Você que está aí, você que tem sua família, que tem o seu pai em casa, sua mãe, né, que talvez não tenha uma saúde tão boa, né? Mas assim, estamos fazendo isso por prevenção. Pedimos a compreensão de todos, né? Os números estão aí, né, que o Marcelo e o Sandro passaram a vocês, e nem mesmo ao meio da dificuldade nós paramos. Nós estamos com sabedoria, né, enfrentando todo esse momento e vamos vencer juntos. Pedimos, né, a compreensão mais uma vez de cada pessoa da cidade. É um momento difícil, a qual nós vamos vencê-lo juntos, né? Nós deixamos aqui agora o nosso muito obrigado, né, e a compreensão mais uma vez de todos, né? Um muito obrigado a vocês. Para a gente finalizar, então, eu quero só agradecer aqui novamente a fala do nosso assessor contábil, do Sandro, por ter feito essas explicações, e agradecer também ao nosso secretário de Saúde, que fez essa fala importante, falando da pandemia e dos avanços do nosso município em relação ao combate do vírus. Queria novamente lembrar aqui as pessoas que a gente fez a publicação do edital dessa audiência pública, no nosso portal, e colocamos lá separado as duas audiências, mas que nós iríamos fazer os vídeos e colocar na nossa página do Facebook da Prefeitura. Então você vai acessar o Facebook da Prefeitura, chegar lá, você vai ver os dois vídeos, que é a prestação de contas do primeiro quadrimestre do Executivo e a prestação de contas do primeiro quadrimestre da Secretaria de Saúde. Lá você vai encontrar o vídeo e a gente vai deixar disponível para vocês a questão de dúvidas e comentários em relação aos vídeos, alguma dúvida que você pode estar esclarecendo com todos aqui da Prefeitura. A gente vai deixar lá, até o dia 29 de maio, às 18 horas, os participantes poderão acessar o endereço eletrônico
e postar as suas dúvidas e comentários a respeito da matéria, que está sendo vinculado até dia 1º de junho de 2020, às 18 horas. Se Deus abençoar, até lá nós vamos ter conseguido responder todas as dúvidas de todas as pessoas que estão acompanhando essa audiência pública. Ademais, eu quero só agradecer a todos que puderam assistir ao vivo e aqueles que vão assistir depois, e agradecer, muito obrigado a você que participou. Valeu!